Era impossível imaginar que uma terra seca por séculos se transformaria em plantações verdes em apenas 3 anos. Essa única frase chocou especialistas agrícolas do mundo inteiro. A jornalista britânica do Financial Times testemunhou o milagre da superação da desertificação no Nordeste brasileiro. E aqui está a verdade impactante. 18 anos de preconceitos enraizados foram completamente derrubados em apenas 7 dias. O que está acontecendo agora no sertão do Ceará está reescrevendo a história da humanidade. Sob o sol escaldante de 45 graus, numa região que permaneceu árida por séculos, o projeto da barragem Ramal do Salgado está sendo construído. Com um investimento de 6 bilhões de reais, este projeto vai mudar o destino de 5 milhões de pessoas. Vai revolucionar para sempre a geografia econômica de todo o continente sul-americano. Mas quando vim cobrir este projeto, estava pensando algo completamente diferente. Em 18 anos como jornalista econômica, tinha uma ideia fixa gravada na mente. A América do Sul é eternamente subdesenvolvida. Esse preconceito formado desde a universidade dominava completamente minha visão. Eu sou Sarah Wilson, jornalista econômica do Financial Times. Em 18 anos como jornalista econômica, nenhum país despertou sentimentos tão complexos em mim quanto o Brasil. As raízes disso remontam aos meus tempos de Cambridge. O professor John Hamilton, de Economia Internacional, repetia toda quarta-feira na aula: a América Latina estruturalmente não pode se tornar desenvolvida. Instabilidade política, corrupção e populismo estão gravados no DNA. Brasil, Argentina, Venezuela, todos seguem o mesmo padrão de repetição. Aos 20 e poucos anos, aceitei sem questionar as palavras dessa autoridade mundial. Seu livro, Limitações Estruturais da Economia Sul-Americana, era considerado a teoria padrão acadêmica da época. Depois que me tornei jornalista, essa visão se solidificou ainda mais. Nos 6 anos no London Times e nos 12 anos após me transferir para o Financial Times, os veteranos que me confiaram matérias sobre a América do Sul davam sempre o mesmo conselho: Sarah, nunca aceite declarações de governos sul-americanos pelo valor nominal. Especialmente o Brasil exagera muito. Sempre mantenha uma visão cética. As palavras do jornalista veterano David Clark foram particularmente decisivas. Em 30 anos cobrindo a América do Sul, aprendi uma coisa. Eles sempre dizem, desta vez é diferente, mas no final repetem os mesmos fracassos. Com base nesses conselhos, escrevi em 2018 A Ilusão e Realidade do Brasil, análise profunda da política econômica de Bolsonaro, que causou grande repercussão. Critiquei duramente as projeções de crescimento do governo brasileiro, definindo-as como armadilhas de números exagerados. Depois que a matéria foi publicada, o editor-chefe Tom Harrison me chamou e disse: como sempre, Sarah, você analisou friamente sem se deixar enganar pela retórica pomposa do governo brasileiro. Essa é exatamente a perspectiva que nossos leitores querem. Continue mantendo esse ponto de vista. Esse elogio se tornou uma corrente para mim. A fórmula Brasil, exagero e fracasso foi completamente gravada na minha mente. Quando recebi a ordem de cobrir o projeto da barragem do Ceará, foi a mesma coisa. Investimento de 6 bilhões de reais não seria outra política populista? Parece o populismo típico do governo Lula. Quando perguntei ao editor-chefe, ele sorriu significativamente. É por isso que estou te mandando. Preciso da sua capacidade analítica perspicaz. Por fora pode parecer convincente, mas por dentro deve estar cheio de falhas. Assim, parti de Londres com o objetivo claro de verificar a realidade das grandes promessas do governo Lula. Mesmo ao embarcar no voo de Heathrow para São Paulo, eu estava confiante. Desta vez também deve ser um projeto exagerado. 3 dias serão suficientes para verificar. Mas desde o momento em que cheguei ao aeroporto de Fortaleza, pequenas rachaduras começaram a aparecer. As próprias instalações do aeroporto eram muito mais modernas do que eu esperava. Os procedimentos de imigração eram tão sistemáticos quanto Frankfurt ou Amsterdã. Mais impressionante ainda era a profissionalização dos funcionários.
O agente da alfândega perguntou sobre meus objetivos jornalísticos em inglês fluente e me orientou com informações precisas. Os funcionários públicos brasileiros eram tão eficientes assim? No táxi para o hotel, revisei novamente os dados econômicos brasileiros que havia preparado. Mesmo vendo a taxa de crescimento do PIB brasileiro de 3,0% de 2024, anunciada pelo FMI, ainda pensava que era um fenômeno temporário. Mas ao examinar outros números detalhadamente, comecei a ter dúvidas. Segundo a ONU, o Brasil é o terceiro país do G20 que mais atrai investimento estrangeiro direto. Na região sul-americana, também superava completamente Chile, 2,5%, Colômbia, 1,6% e Peru, 2,1% em taxa de crescimento. Será que estou perdendo alguma coisa? Mais intrigante ainda era o valor da moeda real brasileiro. Mostrava uma valorização de 15% em relação a 2023, sendo a moeda mais estável da América do Sul. Era uma imagem completamente diferente da economia brasileira instável que eu conhecia. Chegando ao hotel, folheei os jornais econômicos locais. O tom das reportagens dos principais veículos, como Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, também era diferente do esperado. Havia perspectivas críticas sobre políticas governamentais, mas, no geral, predominavam análises objetivas sobre crescimento econômico. Será que eu também estava errada sobre a mídia brasileira? Mesmo ao ir dormir naquela noite, as dúvidas continuavam rondando. Pequenas rachaduras começaram a aparecer na confiança construída ao longo de 18 anos. Na manhã seguinte, parti cedo para o canteiro de obras. Durante as 3 horas de viagem de Fortaleza para o interior do Ceará, observei atentamente a paisagem pela janela. Esperava uma região desértica devastada, mas na realidade vi parques eólicos por toda parte. Turbinas eólicas brancas se estendiam infinitamente até o horizonte. O Brasil investiu tanto assim em energia eólica? Quando perguntei ao guia local Carlos, recebi uma resposta surpreendente. O Ceará é responsável por 40% da energia eólica do Brasil. Os ventos desta região são constantes e fortes o ano todo, com eficiência de geração maior que a Alemanha ou Dinamarca. A primeira pessoa que encontrei no canteiro de obras foi o engenheiro-chefe do projeto, Carlos Mendoza. Este homem de 40 e poucos anos tinha doutorado em Engenharia de Recursos Hídricos pelo MIT e 20 anos de experiência em grandes projetos no Brasil e Estados Unidos. Os números que ele apresentou derrubaram completamente minhas expectativas. Jornalista, posso explicar concretamente o significado deste investimento de 6 bilhões de reais? Comparando com o que é possível fazer com essa quantia? O engenheiro Mendoza tirou um tablet e mostrou gráficos detalhados. Construção de 2.000 quilômetros de estradas pavimentadas, ou construção de 120 escolas secundárias completas, ou fornecimento de 8 milhões de cestas básicas. Mas o verdadeiro valor desta barragem está no efeito de longo prazo, pensando em 50, 100 anos. Depois apresentou projeções ainda mais específicas. Após a conclusão, a produtividade agrícola aumentará pelo menos 3 vezes, e o PIB regional crescerá 8-12% ao ano. Esta é uma escala que pode fazer do Ceará o centro econômico do Nordeste brasileiro. Crescimento anual de 8-12%. Considerando que a média brasileira era de 3%, eram números realmente extraordinários. Mas como cética de 18 anos de experiência, ainda estava desconfiada. Engenheiro, essas projeções otimistas são realmente realistas? Não há preocupações com mudanças climáticas e destruição ambiental? O engenheiro Mendoza ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu seriamente. É uma observação válida. Na verdade, este projeto foi preparado por 5 anos para minimizar impactos ambientais e maximizar efeitos. Amanhã, vou mostrar os projetos reais e o relatório de impacto ambiental. No dia seguinte, ao visitar diretamente o canteiro de obras, recebi o terceiro choque. Percebi que este projeto não era uma simples construção de barragem. O conteúdo explicado pela doutora Lúcia Santos, responsável técnica do local, foi completamente inesperado.
Formada em Engenharia de Recursos Hídricos pela Universidade de São Paulo e com 10 anos de estudo na Holanda, ela explicou detalhadamente o núcleo técnico deste projeto. Este sistema não é uma simples barragem, mas uma rede integrada de gestão de recursos hídricos que combina túneis, canais, estações de bombeamento e instalações de purificação. O núcleo é especialmente a tecnologia brasileira de túneis subterrâneos de grande profundidade e tecnologia de purificação de água por nanofiltragem. O projeto que a Dra. Santos mostrou era realmente sofisticado. Sistema de canais subterrâneos de 34,3 quilômetros, túneis cavados até 18 metros de profundidade, rede de sensores IoT para monitoramento em tempo real da qualidade da água. Quando me surpreendi ao ver o projeto, a doutora Santos explicou orgulhosamente: o Brasil já é um país que exporta usinas nucleares para a Argentina. Nossa tecnologia de construção subterrânea é de nível mundial. No caso do metrô de São Paulo, há mais de 10 estações que chegam ao 18º andar subterrâneo. Ouvindo isso, percebi de repente, eu ainda estava pensando no Brasil apenas como um país tecnologicamente atrasado. Mais surpreendente ainda foi o testemunho do técnico alemão Hans Müller, que encontrei no local. Participei de grandes projetos de engenharia civil na Alemanha por 25 anos e, sinceramente, fiquei chocado com a capacidade tecnológica e criatividade dos engenheiros brasileiros. Especialmente no design ecológico, estão à frente da Alemanha. Quando perguntei, especificamente em que aspectos, Müller explicou com entusiasmo: este método de túnel reduz em mais de 90% o impacto no ecossistema terrestre. Na Alemanha, também tentamos desenvolver essa tecnologia, mas não conseguimos. A partir daí, algo começou a se agitar na minha cabeça. Será que eu estava completamente errada sobre o Brasil? Mas os hábitos de 18 anos não mudavam facilmente. Ainda estava considerando a possibilidade de isso também ser exagero. No terceiro dia, fui ver diretamente o local de inovação agrícola no Cerrado. Este lugar, a 6 horas de carro do Ceará, era o destino final do projeto da barragem. A professora Maria Oliveira, da Universidade de São Paulo, especialista em agricultura, foi minha guia. Esta senhora de pouco mais de 60 anos era uma autoridade que liderou a inovação agrícola brasileira por 30 anos. Até os anos 1970, este lugar era completamente árido. O solo ácido não tinha nenhum nutriente, nem uma folha de grama crescia. A foto aérea de 1975 que a professora Oliveira mostrou era realmente um deserto desolado. Mas a foto de satélite de 2024 era completamente diferente. Campos agrícolas verdes se estendiam infinitamente, um espetáculo impressionante. Como foi possível essa transformação? É resultado de 30 anos de dedicação da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, ao melhoramento do solo e desenvolvimento de variedades, especialmente a tecnologia de neutralização do solo usando calcário e o desenvolvimento de variedades de soja adaptadas ao clima tropical foram fundamentais. O que vi ao chegar na fazenda real derrubou completamente minha percepção anterior. Sistemas de agricultura de precisão baseados em GPS estavam instalados em cada trator. Drones voavam pelo céu monitorando em tempo real o estado das plantações. Havia até sistemas biológicos de controle de pragas para controle ecológico de insetos. Isso não é agricultura, é indústria de alta tecnologia. A professora Oliveira sorriu e disse: atualmente o Brasil é o maior exportador mundial de soja e também ocupa o primeiro lugar mundial em açúcar, café, suco de laranja e frango. Mais importante ainda, é que tudo isso está sendo feito de forma sustentável. Os dados que vi no escritório da fazenda foram ainda mais surpreendentes. A produção de soja por hectare era de 3,5 toneladas, superando Estados Unidos, 3,1 toneladas, e Argentina, 2,8 toneladas. Toda essa tecnologia foi desenvolvida pelo próprio Brasil. Mais de 90% é nossa tecnologia. Especialmente em tecnologia agrícola tropical, o Brasil é o melhor do mundo. Naquele momento, meu coração começou a acelerar. O quanto eu era ignorante sobre o Brasil.
No quarto dia, mudei para São Paulo e a entrevista com o especialista em energia Dr. Pedro Lima me deu um golpe decisivo. O Dr. Lima, diretor do Instituto de Energia da Universidade de São Paulo, era uma figura central que projetou a política energética brasileira por 20 anos. Jornalista, você conhece exatamente a situação energética brasileira? Respondi honestamente. Sei que a dependência de energia hidrelétrica é alta e o fornecimento de energia é instável. O Dr. Lima riu alto. Essa é a história de 20 anos atrás. Agora o Brasil tem 83% de participação de energia renovável. Considerando que a média mundial é 30%, é um número realmente impressionante. Depois continuou com explicações mais específicas. Durante a crise do petróleo dos anos 1970, o Brasil apostou tudo no desenvolvimento de combustível etanol. Agora, mais de 78% dos carros são veículos flex, que usam tanto etanol quanto gasolina. Então é possível a autossuficiência energética? Além da autossuficiência, até exportamos. Com tecnologia de petróleo em águas profundas, em 2023, nos tornamos o sétimo maior produtor de petróleo do mundo. A produção diária é de 3,7 milhões de barris, mais que Irã, 3,5 milhões de barris, e Kuwait, 3,1 milhões de barris. Quando me surpreendi, o Dr. Lima continuou explicando. Mas não paramos por aqui. Estamos nos preparando para a transição para a economia do hidrogênio verde. O plano é se tornar um dos 3 maiores produtores mundiais de hidrogênio verde até 2030. Foi então que as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na minha cabeça. O projeto da barragem do Ceará também poderia ser parte dessa gigantesca transição energética. Mas ao mesmo tempo senti uma profunda confusão. Era devido à enorme discrepância entre o Brasil que eu conhecia há 18 anos e a realidade que estava vendo agora. Naquela noite no hotel, tive que fazer um relatório intermediário para a editoria de Londres, e foi realmente constrangedor. Na videoconferência com o editor-chefe Tom Harrison, meu conflito interno chegou ao extremo. Como está? Era um projeto exagerado como esperado? A pergunta esperada de Harrison não consegui responder por um momento. Bem, a situação é mais complexa do que eu pensava. Complexa? Onde está a sua análise perspicaz? Qual é a conclusão? Naquele momento fiquei realmente em dilema. Se relatasse o que vi como estava, seria um conteúdo que derrubaria completamente a percepção existente sobre o Brasil. Será que a editoria aceitaria isso? Preciso de mais tempo, verificação adicional. Não parece você. Normalmente, em 2 dias você chega a uma conclusão clara. Por acaso há alguma pressão local? Não. É só que há muitas partes dos dados diferentes do esperado. Depois de desligar o telefone, fiquei realmente confusa. Em 18 anos de vida jornalística, nunca houve momento em que eu não tivesse certeza assim. Naquela noite no quarto do hotel, reorganizei novamente os materiais coletados até então. Taxa de crescimento do PIB brasileiro de 3,0% em 2024 FMI. Terceiro lugar do G20 em atração de investimento estrangeiro, ONU. 83% de participação de energia renovável, IEA. Sétimo maior produtor mundial de petróleo, OPEP. Maior exportador mundial de soja, FAO. Valorização do real brasileiro em 15%, Bloomberg. Todos os dados eram completamente opostos à minha percepção anterior. Será que eu estava errada sobre o Brasil por 18 anos? Mas, ao mesmo tempo, surgiram outras dúvidas. Será que isso também não é uma estratégia de marketing hábil do governo brasileiro? O ceticismo incorporado em 18 anos não desaparecia facilmente. No quinto dia, testemunhei uma cena inacreditável a 50 quilômetros ao norte da barragem. Neste lugar, que até 3 anos atrás era um deserto completo, campos agrícolas verdes se estendiam. O engenheiro Carlos Mendoza pessoalmente me guiou. Este é exatamente o campo experimental do mini-projeto. Quando a barragem for concluída, essa mudança acontecerá em escala 500 vezes maior. Não conseguia acreditar que esta terra que eu estava pisando com meus próprios pés era um deserto árido 3 anos atrás. Agora, milho e soja cresciam exuberantemente.
Como isso é possível? É a combinação de desenvolvimento de águas subterrâneas, sistema de irrigação por gotejamento e desenvolvimento de variedades resistentes ao sal. O mais importante foi a vontade dos moradores locais. Foi então que um agricultor se aproximou. Era o Sr. José Alves, de quase 70 anos, uma pessoa que viveu toda a vida nesta terra. Jornalista, quando eu era criança, este lugar era realmente um inferno. Quando não chovia, tínhamos que passar fome por 2 anos e todos os jovens foram para o sul. Lágrimas se formaram nos olhos do Sr. Alves. Mas olhe agora, meu neto se formou na universidade e voltou para cá para fazer agricultura. Quem poderia imaginar que esse milagre seria possível? Naquele momento, senti este milagre com todos os 5 sentidos. O cheiro úmido da terra penetrando nas narinas, o chilrear dos pássaros nos ouvidos, a brisa fresca tocando a pele, os campos verdes diante dos olhos e até as emoções sinceras do Sr. Alves. Tudo isso não poderia ser falso. Meu peito ficou quente e minha garganta se apertou. Parecia que eu podia ouvir o som da parede do preconceito que me dominou por 18 anos desmoronando. Isso é realmente um milagre. O engenheiro Mendoza disse calmamente: não é milagre, mas ciência e tecnologia, e acima de tudo, a vontade do povo brasileiro. No 6º dia, nas entrevistas com representantes de empresas multinacionais que encontrei em São Paulo, minha convicção se solidificou completamente. O primeiro encontro foi com o presidente da Toyota Brasil, Takeshi Nakamura. A Toyota planeja investir 14 bilhões de reais, cerca de 3 trilhões de won, no Brasil de 2024 a 2029. O núcleo é a construção de linhas de produção de carros híbridos de combustível misto. Quando perguntei, a escala de investimento é considerável, há alguma razão especial? O presidente Nakamura respondeu categoricamente: é porque temos certeza de que o Brasil se tornará um ponto-chave que liderará o futuro da indústria automobilística. A tecnologia de etanol, infraestrutura de carros elétricos e, acima de tudo, recursos humanos excelentes. A entrevista com o vice-presidente da Amazon Brasil, John Smith, foi ainda mais chocante. A Amazon Web Services, AWS, e o Microsoft Azure vão investir conjuntamente 20 bilhões de reais no Brasil. O plano é fazer do Brasil o hub digital da América do Sul. Que potencial específico vocês viram? A qualidade da mão de obra de TI é surpreendentemente alta. Os departamentos de ciência da computação da Universidade de São Paulo e das universidades federais já fazem intercâmbio com MIT e Stanford. O diretor da Siemens alemã, Hans Wagner, deu um testemunho ainda mais específico. Vemos o Brasil não como um simples mercado, mas como um parceiro de cooperação tecnológica. Em energia renovável e tecnologia de smart grid, o Brasil já está no mesmo nível ou à frente da Alemanha. É realmente assim? O nível de digitalização da rede elétrica brasileira é maior que o da Europa. Acima de tudo, a experiência em gestão integrada de energia renovável, em larga escala, é mais rica que a da Alemanha. Ouvindo esses testemunhos, me convenci completamente o quanto eu estava errada sobre o Brasil até agora. As melhores empresas do mundo investem trilhões e chamam de parceiro tecnológico, um país que eu ainda via como país atrasado que só faz declarações exageradas. Naquela noite no hotel, mudei pela primeira vez o título da matéria. A realidade das grandes promessas do governo Lula. O projeto de superação da desertificação do Brasil, o local do milagre que o mundo observa. No último dia, antes de voltar para Londres, o conflito esperado explodiu na chamada final com a editoria. Sara, por que o título da sua matéria mudou? A missão original era a verificação crítica. Na voz do editor-chefe Tom Harrison senti desconcerto. Modifiquei com base nos fatos que confirmei no local. Fatos. É completamente oposto às matérias sobre o Brasil que você escreveu até agora. Os leitores ficarão confusos. Então, está dizendo que devo escrever a matéria, distorcendo os fatos? Minha voz tremeu. Em 18 anos trabalhando juntos, nunca havia me confrontado assim com meu chefe.
Não é distorção, mas equilíbrio. Você disse que não devíamos aceitar declarações do governo brasileiro pelo valor nominal. Mas todos os dados e testemunhos que confirmei sustentam isso. Está dizendo que todos os CEOs da Toyota, Amazon e Siemens estão mentindo? Harrison ficou em silêncio por um momento, depois disse: Vamos dividir a matéria em duas. Uma sobre a situação do projeto, outra com análise crítica. Não pode ser. Essa não é a verdade que eu vi. Naquela noite no hotel, refleti profundamente. O olhar dos colegas, a reação dos leitores e até minha imagem construída em 18 anos. Será que posso realmente publicar esta matéria como está? Mas ao lembrar das lágrimas do Sr. José Alves e do milagre verde que vi no deserto, tomei uma decisão. Decidi seguir o princípio de que a missão do jornalista é transmitir a verdade. Pouco antes de voltar para Londres, visitei pela última vez o canteiro de obras da barragem do Ceará. Eram 6 da manhã, hora do nascer do sol. Na breve frescura, antes do sol escaldante nascer, centenas de trabalhadores brasileiros começaram a trabalhar. Vendo sua aparência, percebi de repente. Eles não estavam simplesmente trabalhando, mas criando a história que mudaria o destino de 5 milhões de pessoas. Na última entrevista com o engenheiro-chefe Lucas Mendoza, confessei honestamente. Quando vim aqui pela primeira vez, estava realmente cética. Foi por causa do preconceito sobre o Brasil. O engenheiro Mendoza sorriu calorosamente. Muitos jornalistas estrangeiros vêm assim, mas a maioria muda de ideia quando volta. Vendo, tocando e sentindo diretamente, você pode conhecer o verdadeiro rosto do Brasil. Este projeto realmente pode mudar a vida de 5 milhões de pessoas? Já está mudando. Após o início da construção, a migração populacional desta região diminuiu 90%. E, na verdade, os jovens estão voltando. A infraestrutura de educação, saúde e cultura também está aumentando junto. Depois desenhou um quadro ainda maior. Mas a verdadeira mudança não termina aqui. Se este projeto for bem-sucedido, a mesma tecnologia pode ser aplicada às áreas de desertificação da África e Oriente Médio. Assim, as vidas de centenas de milhões de pessoas podem mudar. Centenas de milhões. De repente, vi o verdadeiro significado deste projeto. A barragem do Ceará não era um simples desenvolvimento regional, mas o ponto de partida do desafio gigantesco da humanidade de superar a desertificação. Tive a convicção de que este projeto, iniciado com um investimento de 6 bilhões de reais, poderia se tornar um novo modelo de resposta às mudanças climáticas globais, indo além do Brasil. O que vi não foi um milagre que floresceu no deserto, mas evidência de esperança criada pela vontade humana e pela ciência. Chegando ao aeroporto Heathrow de Londres, no metrô para a editoria, tomei minha decisão final. Projeto de superação da desertificação do Brasil, a esperança da humanidade além do preconceito. Decidi escrever uma matéria especial de 6 páginas com este título. A conversa final com o editor-chefe Tom Harrison foi mais suave que o esperado. Todo esse conteúdo é verdade, Sarah? São os fatos mais certos que confirmei em 18 anos de vida jornalística. Então nós estávamos vendo o Brasil errado até agora? Precisamente, eu estava vendo errado. E provavelmente nossos leitores também. A matéria causou uma repercussão muito maior que o esperado. Registrou 2,8 milhões de visualizações online e 150 mil compartilhamentos em redes sociais. Especialmente, recebi pedidos consecutivos de palestras da Embaixada Brasileira e organizações internacionais. 6 meses depois, na palestra a convite da Embaixada Brasileira, um estudante brasileiro fez esta pergunta: por que a jornalista passou a ver o Brasil diferentemente? Respondi assim: porque me esforcei para ver os fatos tirando os óculos do preconceito. O Brasil era um país muito mais surpreendente do que eu imaginava. Mais importante ainda é que o Brasil está mostrando esperança para o futuro da humanidade. Ainda agora continuo acompanhando o projeto da barragem do Ceará. Se este projeto, com meta de conclusão em 2027, realmente pode mudar a vida de 5 milhões de pessoas, se o deserto pode se transformar em um oásis verde. Mas uma coisa já tenho certeza: o Brasil tem capacidade suficiente para isso.
E nossa perspectiva de ver o mundo também deve mudar junto. O milagre que começou na terra árida do Ceará não era simplesmente trazer água. Era também o trabalho de abrir caminhos d'água da verdade no deserto do preconceito e estereótipos. E os verdadeiros protagonistas desse milagre eram os próprios brasileiros. Aqueles que ainda agora suam na terra de 45 graus pela esperança de 5 milhões de pessoas não seriam a prova de que a humanidade pode superar as mudanças climáticas e a desertificação?